E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Eduardo Torres e você está no Dia a Dia Matcom. Tudo bem com vocês? Legal. Então, olha só, o que eu quero compartilhar com vocês hoje? Eu vou dar um pulinho na minha obra agora, nós estamos fazendo uma obra, e aí lembrei de compartilhar isso com vocês, porque na verdade eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro grotesco, principalmente quando está começando um negócio. O que é? Vou dar o exemplo de vocês. Nós nunca pagamos aluguel, sabe? Onde nós morávamos. Viemos para cá, para a cidade de Búzios, hoje a gente mora aqui. Começamos a empreender num mercado altamente competitivo, que é o material de construção aqui, muito competitivo, mas enfim, começamos a empreender e já era um desejo da minha esposa, e até entendo, de comprarmos um terreno logo aqui e fazermos nossa casa. O que acontece? Nós íamos sangrar a loja no momento que ela mais precisava de investimento. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Porque começa, tira um saco de cimento, tira um caminhão de areia, tira um caminhão de pedra, pega tábua, pega conduíte, pega prego, pega vergalhão, arame, areia lavada, enfim, né, um conjunto de tijolos, bloco, e vai sangrando o negócio, sem contar que tem que pagar também a mão de obra do pedreiro, que é 50% quase do que se investe em material. Então o que eu falava com ela? Olha, calma que não é o momento, tá? E eu sei que existe uma impaciência muito grande, porque na nossa cabeça é o seguinte, tem que fazer uma casa logo para sair do aluguel. Tá. Essa mentalidade é muito uma mentalidade mais apropriada para quem tem um salário fixo e é funcionário ou de uma empresa ou do Estado, enfim, mas é um funcionário. Então ele precisa fazer o esforço máximo para poder adquirir a sua casa, porque o salário é um só, então tem que se ajustar dentro daquilo ali. No nosso caso, em termos de salários, não é muito diferente, mas nós temos outras responsabilidades. Né? Hoje, uma loja de material de construção hoje de porte médio para pequeno, como a nossa, por exemplo, o lucro líquido está em torno de 5%. Lucro líquido, ou seja, de cada R$100 sobra 5. Então, em tese, eu só poderia tirar esses R$5 de investimento de cada 100 que tira. Mas se eu começo a sangrar, eu mato a empresa dando lucro, mas por falta de caixa eu quebro ela. Então, por que às vezes é muito mais vantagem? E eu conheço algumas pessoas do meu setor, fornecedores, enfim, parceiros aí, concorrentes, que falam, cara, eu comprei uma casa, eu fiz uma casa, hoje eu não faria mais, que é muito mais barato pagar aluguel. Eu entendo completamente isso hoje, entendeu? Uma coisa que a minha esposa falava na época, hoje ela consegue compreender isso melhor. Não entendia. Por quê? Vamos imaginar que nós vamos botar numa casa, uma casa pequena, tá? Uma casa simples. Nós vamos colocar R$400 mil. Deixa eu ver se depois aqui eu vou verificar se está aparecendo bem na câmera aqui. Só um minuto. Aqui eu coloquei um capital de R$400 mil. Deixa eu ver se está direitinho, se está legal, se está dando para ver. Tá. É porque essa lousa aqui ela é de vidro com fundo da parede branco. Inclusive é um painelzão aqui de 2 metros, mais ou menos, por 1, que eu providenciei, porque o quadro branco, você escreve, ele vai manchando, né? Aí eu tive essa ideia aqui e depois, se houver interesse, eu até compartilho com vocês como foi feito isso aqui. Mas enfim, então se eu pegar R$400 mil, tá? Vamos nessa ideia aí. E eu pego vamos pela margem, margem de contribuição de 27%. Deixa eu arredondar aqui e colocar 30%. Uma margem de contribuição de 30%, margem de contribuição de 30%, 4 vezes 3, 12.
eu pago a despesa, o variável, né? E ainda sobra 120 mil reais, tá? Vamos imaginar que o lucro líquido seja de 5%, 4 vezes 5, 20, vai sobrar 20 mil reais. Estamos fazendo um teste, que é a primeira vez que eu gravo, principalmente nessa lousa aqui. Mas vamos nós. Os 400 mil reais que eu vou botar na obra, se eu transformar isso aqui, em vez de obra, obra, se eu transformar isso aqui em mercadoria, esses 400 mil reais aqui, ó, se eu transformar isso aqui em mercadoria, ele no final ele deixa um resultado para mim de 20 mil reais. Peguei 400 mil, em vez de ter gasto isso na obra. Nós estamos falando de uma obra básica, média para pequena, tá? Porque eu acredito que, enfim, existe pessoas que estão assistindo esse canal aí que a casa é investimento de milhões, tá? Mas eu estou fazendo uma coisa muito próxima da minha realidade, tá? 400 mil reais sem mobília, obra. Sobra aqui 20 mil reais. Eu pago de aluguel hoje 1.900 reais. Então veja bem, se eu pegar 20 mil menos 1.900, vai dar 18.100. Tem algumas variáveis para se fazer a conta, mas isso aqui é só uma forma ilustrativa de se entender isso, tá? Eu não sou nenhum consultor da área financeira, tá? Então eu sou um comerciante que estuda um pouquinho, troco ideia, faço curso para a gente aprender e por isso estou aqui compartilhando com vocês. Ainda sobra 18.100 reais para mim poder colocar na loja e reinvestir isso aqui. Olha só. Ao passo que se eu pegar os 400 mil reais e jogar dentro da obra, eu descalço a empresa, se caso ainda a empresa tiver esse dinheiro. Mas qual é o problema disso? Porque vai tirando devagarzinho, não vai sentindo. Esse é o grande problema. Que dependendo da mão, da velocidade que você der, você mata o seu negócio. Porque você precisa comprar um terreno, por exemplo. Nós compramos o terreno. O terreno, na época, nós pagamos 150 mil, não, 120 mil no terreno. A pessoa que vendeu o terreno, que nos interessava, que a gente queria um bairro legal, ela precisava desse dinheiro para poder investir lá com os filhos e tudo, mas ela queria esse dinheiro na mão. Então, quer dizer, não tem como eu não tinha esse dinheiro na mão. Da onde que eu ia tirar esse dinheiro? Eu ia tirar da loja. Certo? Esse dinheiro foi um dinheiro que a gente foi capitalizando, planejando, juntando, e aí, num determinado momento, nós conseguimos fechar. Mas se eu não tenho nem essa grana, olha para onde que eu vou sangrar. E aí não é mais 400 mil de obra, seria 520 mil aqui de obra, de gastos com essa construção. E se o negócio não tem esse dinheiro? Ou ainda que tenha esse dinheiro, mas é capital de giro. O dinheiro da loja, de forma muito simples explicando isso, se o lucro líquido da loja é 5%, então a gente entende que a cada 100 reais, só 5 reais, em tese, é seu, que é o lucro líquido. Nós vamos abordar isso mais para frente, caso tenha interesse. Tem um monte de conteúdo desse aí falando na internet, mas como nós estamos falando de Matcom, vamos compartilhar também um pouquinho sobre isso. Só 5 reais. E ainda assim, esses 5 reais, a gente toma a decisão aqui do seguinte, que é o lucro líquido, né? Sobrou... Vamos imaginar aqui que sobrou... O lucro líquido da loja deu uma sobra de 120 mil reais. Né? 120 mil. Lucro líquido, tá? Esquece tudo que nós falamos aqui. 120 mil.
Esse 120 mil, no meu caso, por exemplo, ele está literalmente sendo todo. Agora não, mas ficou aí por 6 anos aí, todo sendo investido na loja. Eu tirava o meu salário, tá? E a gente precisa deixar isso claro, porque muita gente faz uma miscelânea de dinheiro danado, tira dinheiro do caixa da loja, tira mercadoria, não paga. Enfim, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dele, depois ele não sabe quanto que está recebendo de salário e não sabe nem quanto está sobrando na empresa. Depois sabe que está tudo errado, mas não sabe por quê. Porque faz essa mistura de dinheiro. Se eu trabalho, a loja de material de construção é minha, se eu trabalho nela, eu tenho o Prolabore, que é o meu salário, é o salário dos sócios. No caso, o sócio aqui hoje sou eu e minha esposa. Então nós temos um salário. Se eu não trabalho, eu tenho só o resultado depois, que seria o lucro líquido. Se a empresa não deu lucro nenhum, eu não tenho renda nenhuma para tirar dela. A gente sabe que nas empresas familiares não é isso que acontece, a maioria das vezes. Tem empresas bem administradinhas? Tem, e é visível muitas das vezes isso. Mas a maioria não tem esse controle. Nós vamos compartilhar isso aí no dia a dia com vocês aí. Mas desses 120 mil, quase que durante 6 anos, nós colocamos todo o dinheiro de retorno dentro da loja. Só tirava o meu salário, e aí o lucro líquido já foi descontado tudo isso. É o que sobrou dentro da empresa. Ah, sobrou 120 mil. Ah, sobrou 20 mil de lucro líquido. O que você faz com esse dinheiro? Bom, você pode definir junto com a sua esposa, seu sócio, 50% desse dinheiro, ou seja, 10 mil, nós vamos reinvestir. E os outros 50% nós vamos dividir entre os sócios, ou seja, sobrou 10 mil, os dois trabalham na empresa, os dois têm salário, mas o resultado final depois, 5 mil para você aqui para cá, 5 mil para lá, e 10 mil nós vamos reinvestir ou vamos comprar mercadoria, ou vamos deixar esse dinheiro no caixa, vamos gerando um caixa futuro, uma reserva futura. Mas enfim, eu vou na obra lá agora, vou pegar minha moto, vou dar um pulinho lá. Aí na ida para lá eu lembrei, antes de ir eu lembrei, falei, poxa, deixa eu compartilhar esse vídeo aqui com o pessoal, porque eu acho que de certa forma vai ajudar. Talvez eu não, muito claramente não esgotei esse assunto aqui, longe de mim querer esgotar esse assunto. Só estou compartilhando um pouco, porque eu lembrei que eu tenho que ir à obra agora, ver como é que tá, o que foi feito lá ontem. A gente deu uma parada, o rapaz está colocando os forros lá nos dias de sábado, domingo e no feriado, que nós estamos aqui quarta-feira de cinza hoje, então ele trabalhou sábado, domingo, carnaval e terça-feira de carnaval. Aí eu vou dar um pulinho lá hoje, vou até gravar para vocês, filmar um pouquinho o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, porque é isso, é o dia a dia nosso que a gente vai estar compartilhando com vocês. Beleza? Espero ter ajudado, mas olha só, eu não vou fechar esse vídeo aqui, eu vou dar uma pausazinha, chegando lá eu reabro esse vídeo novamente e aí continua falando um pouquinho sobre o que está acontecendo lá. Pessoal, agora chegamos aqui no meu terreno, mas eu vou confessar uma coisa para vocês, cara. Ai, meu Deus, a gente que está começando nesse negócio, não está familiar com isso, apanha muito, né? Pois é. É a segunda vez que acontece isso. Eu gravo um vídeo sem áudio, que eu esqueço de ligar o microfone. Coisa de iniciante, sabe? Mas é duro, cara, que eu tava me organizando aqui para poder sair aqui, e aí falei, poxa, eu não posso deixar de compartilhar, vamos regravar e estamos aí, vamos aprendendo. A gente vai aprendendo. Vamos aprendendo, porque é assim que as coisas funcionam. Perseverança, determinação e foco, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Aqui está o terreno. Ó. Casa lá no fundo. Dá um 360 graus aqui. Eu tô aqui debaixo dessa amendoeira maravilhosa. Olha que sombra gostosa. Gente, num determinado momento a gente vai ter que podá-la. Mas olha a sombra que ela dá aqui, é fantástico, sabe? Tem que reduzir porque vai ter que construir o área gourmet, banheiro, piscina que a gente vai fazer aqui.
Enfim, mas esse terreno aqui na época eu comprei para fazer depósito, com a intenção de comprar esse aqui e esse aqui do lado. Mas aí depois a pessoa desistiu de vender o terreno e tudo bem. Esse terreno ficou uns 2 anos aberto. Eu apertado, cara, tava pagando terreno e queria fechar com medo de invasão, essas coisas, né? Mas graças a Deus os vizinhos aqui são muito bons, ajudaram a olhar e tá pertinho da minha casa e pertinho da loja, eu tô sempre passando aqui. Enfim, muramos tudo, como vocês viram no 360 aí. Botei um portão eletrônico, abre e fecha rapidinho, tá? Giro rápido para abrir rápido, fechar rápido, porque ele é muito grande, então fica lento. Então a gente não pode perder tempo, até por uma questão de segurança, né? Mas a gente botou um portão ali direitinho, tá com água e luz tudo ligado já. Ali já tá nossa bênção. É o nosso lar, né? Sagrado isso. Olha a motinha que eu tenho, olha que motinha bonita. Isso aqui é uma Classic 2025, 26. Muito gostosinha essa moto, cara. Muito gostosinha. 350. Uma motinha com a pegada mais urbana, sabe? Macia, bancão, gostoso. Olha que legal. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Ela é toda estilo retrô, sabe? Farolzão de LED. É muito legal essa moto. Mas enfim, pessoal. Aprendizados, né? Daquilo que eu tava falando com vocês lá no escritório. Mostrando no quadro. Eu vim aqui agora ver o forro. Eu tô com o meu xará aqui, o Eduardo, colocando o forro. Pensa num camarada bom de trabalho, olha. Bom de acabamento. É cada um na sua área, né? Você bota uma outra pessoa aqui. Um pedreiro que não tem prática nisso, cara, não vai ficar bom. Espetáculo. Depois que isso aqui estiver limpinho, isso vai ficar um luxo. Vamos pintar essa madeira na mesma cor de embuia. Olha o tetão da casa, olha. Pé direito de 6 metros de altura. Casa fresca, cara. Meia água. Começa com 3 aqui, termina com 6 lá em cima, ó. Aqui nós vamos fazer um mezanino e uma escadinha por aqui assim, ó. E aí vai virar um escritório, mas também um quarto aí quando a gente quiser receber visitas aí ou precisar desse espaço para alguém dormir, né? Mas enfim, sala e cozinha aqui conjugado, esse varandão gostoso, o mar tá lá, então eu tô sentindo aquele ventinho, aquele frescor do mar aqui. Vai ficar uma casa muito bem ventilada. Para a honra e glória do nosso Deus, graças a Deus, uma área de serviço ali atrás. Mas eu vim ver que o rapaz falou que ele tinha feito, Eduardo, o forro dos 2 cômodos, 2 quartos, e de fato está concluído aí, ele trabalhou ontem. E aqui na sala, vamos pintar também de embuia essas madeiras. Nós escolhemos embuia, que é um teto mais escuro, um marronzão bem escuro, sabe? Pintando com as madeiras escuras, que é o nosso estilo, sabe? Nós estamos aqui, a gente mora aqui em Búzios, mas a gente é do interior, sou da cidade de Cantagalo, região serrana. A gente é de família pobre, minha esposa morou muito tempo em sítios, fazendas, o pai dela era caseiro, enfim. Então a gente queria uma coisa que reforçasse as nossas raízes, mas que fosse simples e bonito e barato. Dá para fazer muita coisa boa sem gastar muito dinheiro, tá, gente? Confesso para vocês que dá. Embora uma obra se gaste uma grana, é um sonho, um projeto, mas é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque quando nós chegamos aqui em Búzios, o sonho da minha esposa era construir logo, comprar um terreno, vender a casa lá, e ela ficava nesse desejo, sabe? Tô ouvindo um barulhinho aqui, mas pensei que era algum enxamezinho de mosca, essas coisas, mas não, acho que é água. Tá fazendo barulho aqui. Os pernilonguinhos me mordendo aqui, porque tá tudo aberto ainda, mato, tem que limpar isso aí, mas enfim. E aí eu falava com ela, olha, tem que esperar, porque tem que ter paciência, sabe, gente? Não dá pra sangrar o negócio. Tá faltando aqui agora aqui contrapiso, piso, que nós já compramos. Todas as soleiras estão aqui. Pia de granito, tudo aqui. Não sei se tá dando pra ver. Aqui, ó.
O restante do PVC está aqui. Mas enfim, a gente 8 anos esperando esse momento. Aqui ia ser um depósito, não virou. Aí a ideia aqui era fazer só uma suítezinha pra gente poder sair do aluguel. Uma suíte pra sair do aluguel. E acabou que já viu mulher como é que é, né? Vai melhorando. Eu também gosto da coisa boa, né? Você vai vendo, vai gostando, você vai querendo melhorar. Mas ficou uma obra muito legal, vai ficar muito bonito isso aqui. A gente vai compartilhando com vocês. Mas é isso que eu quero dizer, sabe? Tenha paciência. Não sangue no negócio, não. Todo investimento tem que ficar no negócio. Eu só tirando o meu salário, nós ficamos uns 5 anos, tá? Nós já fez aniversário agora. Depois de 5 anos que nós compramos um terreno aqui perto. E depois nós compramos esse terreno, que isso aí foi por último, porque isso aqui era a ideia para depósito, mas como não surgiu o depósito, surgiu a ideia de fazer uma suítezinha e hoje tem uma casa aqui com um projeto até de salão de festa aqui, sabe? Aí a pessoa aluga a área, ou aluga a área com a casa, ou aluga a área só a área sem a casa. 2 banheiros, sauna, e a garagem vai virar uma área gourmet. Então pra gente aqui, no dia que for fazer um churrasquinho, tira os carros aqui pra fora, faz a brincadeira lá. Mas é ter essa paciência de esperar o momento certo, não sangrar o negócio. Tem um provérbio que diz assim: cuida do teu rebanho, cuida da tua lavoura, depois você constitui família. Ou seja, o negócio primeiro tem que frutificar. Você tem que ter garantia de renda, sabe? O negócio tem que ganhar estrutura, tem que ganhar corpo. Hoje, graças a Deus, muita luta, muito trabalho mesmo. Todos os dias eu tô aqui há 8 anos sem férias. Não me vanglorio disso, tá? Porque eu sei quanto faz falta isso pra mim. Mas eu sou viciado em trabalho. Já estava muito mais tempo, na verdade eu vi esses 40 anos aí, eu não sei o que é uma férias de 30 dias, infelizmente. Só trabalhando, encarando as dificuldades. Quando eu fui montar minha loja lá atrás foi um pesadelo, imaturo, 22 anos. A loja não durou 3 meses, eu criei uma dívida absurda, cara, absurda. Prejudiquei um monte de fornecedor e, nossa, aquilo foi uma vergonha pra mim. Pra minha família, né, cara, por ter decepcionado todo mundo. Mas, enfim, já se passaram aí 31 para 32 anos. Mas ter esse cuidado, a minha preocupação em compartilhar esse dia a dia é justamente para que, de alguma forma, quem precisa de uma orientação, precisa de um vídeo, uma direção, receba nesses vídeos para não passar o que eu passei lá atrás. E isso me arrebentou, porque eu não consegui depois, com dívida, eu não consegui tirar férias. Tem gente que não tá nem aí, né? Eu não consegui tirar férias, porque eu precisava cumprir as coisas. Depois, 5 anos depois vem minha filha, depois vem meu filho Gabriel, que está lá em Portugal hoje. E depois eu conheci a minha esposa, a Flávia, com a qual eu casei. Tem mais 2 filhos, Matheus e Davi. Uma mulher parceira, uma bênção de Deus na minha vida. E isso aqui eu fiz 99% pensando nela e neles. Muito menos em mim, mas pensando muito nela, sabe? Ela tem o cantinho dela, que ela quer fazer o jardim, quer ter o canteirozinho para plantar as coisas dela. Da roça, né? Então gosta dessas coisas. Eu também gosto. E a gente vai ter aqui nossa área de lazer, para poder sentar, descansar, com toda a liberdade. Onde eu moro, eu pago aluguel há 8 anos. Eu sou proprietário lá, Fabinho e Cristiane. A Lara, que é a filha, e o filho Fabinho são muito bons com a gente. Eu louvo a Deus pela vida deles. Nunca nos trouxeram problema nenhum, pelo contrário, sempre nos ajudando, sempre procurando ajudar, nunca atrapalhar. Sou grato a Deus pela vida do Marcelo, que foi o proprietário do terreno. Quando nós começamos aqui, nos ajudou muito, né, até hoje, parceiro, sabe? Tem o seu Paulo, que é o sogro do Marcelo. Olha, gente, se eu for citar nome de pessoas aqui, eu vou falar o dia inteiro, sabe?
E é importante isso porque são pessoas que promovem a gente, sabe? A gente sozinho a gente não consegue. São pessoas, a gente precisa de pessoas boas do nosso lado. Então faça esse esforço. Tenha pessoas boas do lado de vocês. Afaste de sanguessugas, pessoas que só vêm trazer problema, negatividade, aborrecimento. Eu tive um estresse, vou compartilhar isso depois com vocês, com um funcionário que foi de grande aprendizado para mim, sabe? Depois me cobrem aí que eu vou compartilhar esse vídeo. Para a gente não alongar e ficar muito longo, vou me despedindo aqui, mas pessoas boas do lado de vocês, sabe? Procurar é difícil? Não, no mundo ainda tem mais pessoas boas que ruins. Gente boa para trabalhar contigo. Eu tô aqui agora gravando esse vídeo, a minha equipe tá rodando lá, galera aguerrida, precisam de melhorias sempre, isso vai sempre haver essa necessidade. E é importante que nós entendamos isso e saibamos lidar com isso, né? Mas o bom andamento de qualquer empreendimento ele depende de pessoas boas ao nosso lado, sabe? De tudo que nós vamos fazer. Se nós estamos construindo a família, precisamos ter preocupação em ter uma esposa boa, precisamos casar com uma pessoa boa. Para isso existe o namoro, né? Que é o tempo de se conhecer. Precisamos dedicar um esforço e esmerar para que os nossos filhos sejam bons caráter, para que a família seja fortificada. E não diferente disso é a empresa, né? Qualquer negócio. Ter sempre esse cuidado. O empreendedor, um dos atributos nossos vai ser sempre ter o cuidado de escolher pessoas, né? De selecionar pessoas, assim como um técnico de futebol, um técnico de qualquer outro esporte, ele está sempre olhando o perfil de cada um, né? Esporte coletivo principalmente, para encaixar nos seus devidos lugares. Mas é isso, tá? Estou compartilhando com vocês isso aqui, porque eu acho que é extremamente importante para todos nós. Muito obrigado aí pela companhia de vocês, pelo tempo que estão aqui ouvindo esse áudio. Deus abençoe vocês, força, perseverança, resiliência para encarar os desafios, porque os desafios estão aí para ser vencidos e vale a pena. Depois que a gente supera, a gente sai mais forte. Seja qual for a situação que você está passando, não é o fim. Não é o fim. E depois eu vou compartilhar com vocês melhor sobre essa decisão da primeira loja que eu me quebrei, me arrebentei todo. Mas enfim, não é o fim. E que isso só vai melhorando, só tem a possibilidade de nos melhorar e nos forjar melhor como seres humanos para encararmos desafios maiores e crescermos conforme aquilo que Deus tem pra gente. Espero que tenha feito sentido esse áudio, esse vídeo para vocês. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho para sempre receber as notificações. Todos os dias nós vamos estar gravando vídeos aí para vocês, falando de todos os assuntos de fato do dia a dia do material de construção, os treinamentos de venda, como eu faço com a minha equipe, qual é o meu encaro os desafios, sabe, como eu vou delegando as coisas, enfim. Volto a dizer a vocês, não sou detentor de toda a verdade, muito pelo contrário. Eu, compartilhando esses vídeos com vocês, eu cresço muito com isso, eu aprendo muito isso, porque eu me revejo como ser humano, como gestor. É sempre oportunidade de me rever, de estudar mais, de compreender as coisas mais, para poder sempre trazer aí, acho que a nossa meta como seres humanos e empreendedores é fazer a nossa sociedade melhor. Esquece não, dá uma dedada forte aí no like, gostei ou não gostei, mas confirma aí, se inscreva no canal, ative o sininho e coloque aí nos comentários o que você achou, se fez sentido para você, se não fez. Estamos aí, tudo de bom, um abraço.